Olá, eu sou Silvia Garcia e este é o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. O que a redução do desmatamento da Amazônia tem a ver com células-tronco ou com uma erva que melhora a qualidade da carne? São todos temas de pesquisas científicas. Uma das principais apoiadoras e financiadoras de pesquisas científicas e tecnológicas no país é a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Os recursos destinados à FAPESP são calculados com base no ano anterior e repassados mês a mês. Existe segurança, regularidade nesse repasse, mas nem sempre foi assim. Teve uma emenda constitucional aprovada aqui na Assembleia Legislativa que mudou tudo em 1985. Uma decisão conhecida como Emenda Lessa. Fernando Lessa é o nosso entrevistado de hoje. Ele propôs a emenda no primeiro dos 2 mandatos que exerceu aqui como deputado estadual constitucionalista. Deputado, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado. Eu fiz essa explanação toda, falando da FAPESP, falando dessa emenda Lessa, para introduzir o senhor. Mas assim, o programa vai ser regado de muito mais informações e cargos e títulos que o senhor passou, né? Mas vamos falar um pouquinho, já começando dessa emenda Lessa? O que foi isso, deputado? Olha, havia uma necessidade premente de melhorar os recursos para a área de tecnologia, educação e tecnologia. E eu tive a oportunidade, apenas fui um instrumento, com professores como o Tonka, como o nosso chefão aí, o Tonico e outros companheiros. A gente conseguiu aprovar essa emenda e eu acho que ela fez alguma diferença no panorama da educação e da tecnologia. Precisava ter isso, e que é assim Precisava. Até hoje. É assim até hoje. A gente está falando de instituto de pesquisas, né? Isso. Que é algo que engrandece e que faz crescer um país. Isso é que impulsiona o desenvolvimento de qualquer país, e o Brasil acho que ganhou um pouquinho a mais com isso. Só para explicar quem está em casa, o que é emenda? Quer dizer, o senhor fez uma abertura na Constituição. Isso. A Constituição dizia que tinha que ser daquele jeito, para sempre. O senhor veio e mudou. É uma espécie de atalho, né? Uma espécie de atalho. De atalho, quer dizer, você acaba abrindo novas perspectivas em relação àquele assunto, àquela questão, né? E eu fui apenas um artífice, digamos assim, dessa questão, dessa emenda. E estou muito honrado, estou muito feliz com isso. Bom, vamos falar um pouquinho de antes. O senhor é advogado, jornalista. Isso. E como é que foi entrar na carreira política? Quando foi isso? Olha, eu fui secretário de Educação, Cultura e Esportes em São Bernardo, além de outros cargos que eu ocupei. Mas este, sobretudo, me deu uma projeção que me levou, até por exigência dos companheiros, dos pares, a disputar um mandato. E eu tive a oportunidade de ser deputado estadual, tive a oportunidade de apresentar essa emenda, não é? E hoje eu colho os frutos dessa... Foi tudo tão natural assim? Foi natural. Foi natural o senhor entrar para a vida política, representando? Foi. E como deputado estadual já desde o início? Como deputado estadual. Por que como deputado? Normalmente eu pergunto fui isso. vereador em São Bernardo. Teve vereador antes? Foi. Teve vereador. Então já teve antes um namoro ali dentro da política. Era natural que viesse. Fui presidente do Memorial da América Latina. Presidente do Memorial da América Latina. Memorial da América Latina, que foi uma grande honra para mim. E, enfim, é isso. Já vou chegar lá no presidente do Memorial da América Latina. Mas antes, vamos falar, o senhor teve 2 mandatos aqui na Assembleia Legislativa. 2 mandatos. E o senhor também foi um dos fundadores do partido PSDB. Exatamente. Como é que foi isso, esse nascimento desse novo partido aqui em São Paulo, um partido de porte grande, né? E que hoje representa o estado de São Paulo aí nos governos, nas prefeituras, enfim, nos deputados, na representatividade aqui dentro da casa. Como que foi participar do nascimento? Franco Montoro? Montoro. Olha, havia uma necessidade de fazer isso. Nós tínhamos lideranças como Franco Montoro, como Mário Covas,
E estimulados e, de certa forma, instigados por essas lideranças, nós fomos em frente, criamos essa corrente, né, que virou o PMDB, o Partido dos Tucanos, que tem uma folha de serviços bastante expressiva. Qual era a ideia do nascimento desse partido? Era brigar pelo quê? Renovação. 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 Eu vinha do Movimento Trabalhista Renovador, MDR. MDR. Então, a renovação já estava no meu sangue, já estava no meu DNA. E o que a gente fala de renovação daquela época? O que estava envelhecido e precisava ser renovado? Os costumes, as práticas da política, inclusive. E eu acho que nós demos uma contribuição importante para mudar esses velhos costumes e criar um novo panorama, um novo cenário no nosso país. O senhor sempre morando em São Bernardo? Morando em São Bernardo. E sempre vindo trabalhar aqui na Assembleia? Sempre vim trabalhar na Assembleia. O senhor relembrou um pouquinho esse caminho hoje? Hoje, é verdade, é verdade. Relembrou um pouquinho. Com prazer. Em 8 anos, na verdade, aqui, dois mandatos aqui que o senhor esteve, quantas coisas foram feitas? Muitas. E era um trabalho coletivo, né? Um trabalho em conjunto, de deputados muito compenetrados, muito identificados com o interesse público, e eu fui apenas um deles. Apenas um deles? Um deputado constitucionalista, a gente que participou de uma Constituição. Como é que foi essa experiência, deputado? Foi enriquecedora, né? Foi uma experiência muito, muito gratificante para mim. E como que foi isso? Na verdade, o senhor tinha noção do que iria fazer para mudar? Da sua mão ali, do seu exercício ali como deputado, que iria mudar tantas coisas? Olha, tinha a pretensão de saber que as mudanças eram necessárias e me comprometi com essa tarefa. Ajudei, quer dizer, fui apenas um dos componentes. Um dos componentes. Como é que foi o seu participar também nos bastidores? Que quando o senhor não estava à frente, em algum mandato, o senhor estava ao lado, trabalhando em alguma área pública ou em alguma área do poder executivo, enfim, de secretário, enfim, de vários cargos que o senhor teve. Eu tenho um aqui que diz que o senhor foi vice-presidente da nossa Caixa, nosso banco. Exatamente. Então, sim, sempre em cargos de liderança. Sempre em cargos importantes. Apesar da minha incompetência, eu... É mesmo? Estava lá. E como que foi essa experiência aí de ser vice-presidente? Foi enriquecedora, né? Você se enriquece com essas experiências. Hoje a nossa Caixa, nosso banco, virou outro banco. Virou outro banco. Na época, o senhor também participava da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário. Exato. E Poupança, que era a ABCIP. ABCIP. Sempre envolvido. Sempre envolvido. Como é que foi essa fase? Olha, foi uma fase muito rica para mim e acho que a oportunidade também de dar uma contribuição. A fim de dar uma contribuição sempre. Positiva, sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia. Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa. A FAPESP, como eu falei ali no início. FAPESP. A FAPESP, ela faz pesquisas, ela faz inovações em várias áreas. Era natural também que o senhor passasse por ali? Eu acho que sim. Desse alguma contribuição? Foi um desafio que foi para mim muito enriquecedor, não é? Muito gratificante. Gratificante. E aí a gente precisa falar do Memorial da América Latina. Essa é uma paixão minha. É uma pequena paixão. Ainda hoje, quando eu passo por lá, eu lembro que coisa que foi aquele desafio. Vou lembrar aqui, olha, inaugurado o Memorial da América Latina, inaugurado no dia 18 de março de 1989. Na época, o governador do estado, Orestes Quercia. Em que época que o senhor trabalhou lá? Foi no governo seguinte, né? No governo seguinte, que daí já era Mário Covas. Já era Mário Covas. Já era Mário Covas. E aí foi presidir ali o Memorial da América Latina. Memorial da América Latina. Como que é lidar com algo tão novo
aqui em São Paulo à época, né? Uma experiência... Olha, foi um desafio. O Memorial da América Latina, ele nasceu com uma certa indefinição em relação aos seus objetivos. Então, foi como você pegar um trem em movimento e você ir tocando e melhorando a rota e se adequando. Se adequando, conhecendo novos caminhos. Para mim foi uma experiência muito gratificante. E eu acho que eu deixei uma contribuição lá. Me dediquei muito ao O senhor ficou memorial. quanto tempo lá? Poxa vida, eu fiquei... Alguns anos. Alguns anos. Alguns anos. E deu para dar um fundamento ao trabalho, eu digo, um começo, meio e fim. Ah, eu acho que sim. Um começo, meio e fim. Isso é sempre muito modesto. É sempre muito modesto. E aí eu falo também que foi primeiro vice-presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. Isso. Lessa, português. Lessa, português. Nascido em Bragança Paulista, Bragança. uma cidade totalmente portuguesa. Aliás, até o nome. Até o nome. E como é que foi essa experiência também? Olha, foi gratificante, né? Eu me dedico muito às coisas que faço, né? Eu encaro como um desafio cada uma dessas convocações, dessas oportunidades que me oferecem, ou que se me oferecem, né? Que o destino me oferece. E tive a honra, tive a satisfação e o privilégio de ter lideranças como Montoro, como Mário Covas, como Geraldo Alckmin, enfim, pessoas da maior probidade, do maior espírito público que eu já conheci. Aliás, falando nisso, como foi trabalhar com essas personalidades? Foi enriquecedor, para mim foi uma dádiva. Franco Montoro sempre aparece aqui, esse nome no programa, a ser seguido por vários líderes aqui, sempre falando sobre a liderança, a honestidade, a competência e a humanidade que foi Franco Montoro. É verdade. Quem foi Franco Montoro para o senhor? Um grande pai, né? Um grande inspirador, um grande professor. E eu devo muito da minha vida pública aos ensinamentos e ao exemplo de Franco Montoro. Onde o senhor o conheceu? Eu conheci... não me lembro exatamente. Aqui dentro? Foi aqui na Assembleia ou já tinha conhecido antes? Não, tinha conhecido antes. Já tinha conhecido antes? Tinha conhecido antes. Ele era professor emérito, um grande político, né? Enfim, e para mim foi um guia na política, foi um exemplo. O que ele tinha de tão especial, né, que todo mundo... Bom, primeiro, a transparência dele. Ele era um homem transparente, honesto, de uma honestidade irreprimível, irretorquível. É mesmo. E um homem generoso. Generoso. Ele dava a mão aos seus discípulos, como era o meu caso, e carregava para cima. E carregava para cima. Aí a gente precisa falar de Mário Covas também, né? Mário Covas. Que para nós foi, aqui em São Paulo... Outra grande liderança. Os grandes nomes aqui de São Paulo. Onde o senhor conheceu Mário Covas? Bom, o Mário Covas eu conheci na política, né? Eu era ainda aspirante aos cargos que eu... Enfim, era um iniciante da política. E ele era um exemplo para mim, era um dos guias, era um dos paradigmas. Foi surpreendente conhecer Mário Covas assim na primeira vez? Foi. Não, ele era um cara assim, um turão, né? Isso. Parecia carrancudo, parecia um cara... Mas era boníssimo. Né? Boníssimo. Boníssimo. Como amigo? Como amigo. E como parceiro político? E como parceiro político. Como parceiro político. Generoso, enfim, tinha todas as qualidades. À época, aqui na Assembleia Legislativa, quais eram as bandeiras do senhor? Olha, a educação. Educação. A cultura. A natural. Ciência e tecnologia. Né? Principalmente isso. Principalmente elas. O senhor chegou a fazer leis especificamente voltadas para esses temas?
apresentei alguns projetos, né? E acho que dei uma contribuição válida, né? Modesta, mas válida. Modesta, mais válida. Depois que o senhor saiu aqui da Assembleia Legislativa, quais foram os rumos que o senhor tomou? Depois que o senhor saiu aqui da casa, o senhor continuou na política? O senhor deu uma paradinha, falou, agora eu vou viver minha vida familiar? Quais foram os caminhos que o senhor Não, seguiu? ainda tive... Já falei do memorial? Falou do Memorial memorial. da América Latina. Na verdade, estamos falando ainda do memorial. E, enfim, são cargos que, para mim, foram oportunidades, né, que eu procurei aproveitar bem, dar uma contribuição séria, uma contribuição patriótica, né? Enfim. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, um pequeno intervalo aqui, Vamos. daí a gente toma um copo d'água, a gente bate um papinho aqui nos bastidores. Se tiver um café, melhor ainda. Se tiver um café, melhor ainda, a gente consegue de tudo um pouco. Tá legal. Então não sai daí, um rápido intervalo e a gente volta já já. Ok. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje recebemos Fernando Lessa. Fernando Lessa, que tem nome de escritor famoso, né? Pode não ter sido um escritor famoso, mas o que contribuiu para o Estado de São Paulo e para o resto do país, a gente estava aqui passando alguns itens do currículo, é coisa para mais de metro, né? Como diz o mineiro, né? A gente estava falando do Memorial da América Latina e eu esqueci de comentar algo importante que o Tonka nos lembrou aqui no intervalo. O senhor foi o responsável pela cátedra que foi feita no Memorial da América Latina. A partir dela, de onde veio essa ideia? Por que o senhor resolveu fazer isso? Olha, o Memorial já tinha a missão de integrar a América Latina, né? de ser um espaço para realçar, para estreitar as relações entre os países da América Latina. E a cátedra foi uma, digamos, uma ideia que eu acho que, sem falsa modéstia, enriqueceu esta vocação natural do Memorial da América Latina, né, voltada à ciência, à tecnologia, às artes, e sem falsa modéstia foi um sucesso. Virou, na verdade, a casa para muitos professores, enfim, para muitos verdade. pesquisadores, virou... Não, e estreitou os laços com a universidade, com o meio científico, não é? Foi... Que tem que ter, né? Que tem que ter. Que tem que ter essa Sem conversa, dúvida. né? Entre memoriais, entre Claro. universidades, entre Claro. partes de pesquisa, isso daí é natural. E o Memorial tinha, digamos, a vocação integradora, natural, mas ampliou esta vocação com essa iniciativa, sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia, o senhor foi delegado do Ministério da Fazenda Municipal foi delegado do Ministério da Fazenda e também foi secretário-chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo. Uhum. Sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia. Fala um pouquinho pra gente sobre Olha, isso. foram oportunidades que a vida me ofereceu Por competência. e eu procurei aproveitá-las, procurei dar minha contribuição. Uhum. E como foi trabalhar na casa, ser chefe da Casa Civil? Olha, foi uma honra, em primeiro lugar. Foi a oportunidade de eu conhecer políticos, não só na área estadual, mas também na área federal e até mesmo internacional. Isso me abriu fronteiras importantes, me deu a oportunidade de conhecer, digamos, coisas que eu não conhecia. E, enfim, foi, além de tudo, uma honra para mim. Isso foi na época do governo Mário Covas. Mário Covas. Então, essa amizade discreta que começou e depois essa parceria política deu mais do que certo. Deu. Teve reconhecimento. Não sei, talvez uma proteção dele, mas eu acho que eu fiz por merecer. E aí,
natural que acontecesse que o senhor atuasse como diretor superintendente do SEBRAE. Foi. O SEBRAE, que nós sabemos que essa ferramenta... Olha, isso foi um outro desafio fantástico. mesmo? Foi. O SEBRAE tem essa missão fantástica de cuidar das micro e pequenas empresas e me abriu novos horizontes, me deu a condição de conhecer, desbravar fronteiras, de conhecer coisas que eu não conhecia antes. Enfim, foi fantástico, foi realmente um desafio muito enriquecedor, muito legal. Agora eu preciso falar aqui também que a época que o senhor fez a emenda Lessa, conhecida emenda Lessa, a gente está falando que os institutos de pesquisas, enfim, os lugares que faziam pesquisas, eles recebiam uma porcentagenzinha do governo, né? Uhum. Era uma fraçãozinha que vinha do orçamento do governo que ia para esses institutos de pesquisa. O senhor lembra a época, quanto que era? Quando o senhor mudou tudo? Não me lembro, sinceramente. Era 0,5%, era 0,5%. 0,5%. Né, E o senhor simplesmente dobrou. É verdade. E isso fez com que tudo mudasse. Pensei que você falava quanto era em termos de absolutos. Absolutos, não. Era de porcentagem, era 0,5% do orçamento. Exatamente. Que ia para lá. Foi difícil fazer essa mudança? Olha... Teve que enfrentar desbravar muitos muros? Olha, houve, desde logo, a aderência e o apoio do governador a essa iniciativa, o que foi muito importante. Houve a compreensão e ajuda de companheiros como Tom Cafalcetti e outros, Tonico, enfim, que foram alavancas, verdadeiras alavancas nesse processo, que acabou redundando daquilo que se esperava, que foi a aprovação da emenda. Sem isso, a gente não teria pesquisas hoje em dia no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um dos mais avançados nessa área, graças ao senhor. Não digo que não teria, mas teria menos. Teria bem menos, bem menos. E graças ao senhor. O senhor tem noção de tudo isso? Olha, eu tenho noção, mas eu não sou nenhum pavão, não fico apregoando isso, mas eu, de certa maneira, me envaideço com isso. Quando o senhor para pensar... eu fico satisfeito comigo mesmo. Fica satisfeito? O senhor tem netos? Tenho netos. Conta para os seus netos? Eles sabem. Meu filho acaba contando. Meu filho, Fernando, meu xará. Fernando, que está aqui com a gente, também está assistindo aqui ao programa, também tem. E ele sabe como é que é isso. A gente vive numa irmandade com os filhos, com os netos, né? Uma grande família. Uma grande família. Quantos filhos? 2. 2 filhos e netos? Netos, 5. Uma porção? 5 netos? 5. Já estão grandes, pequenos? São grandes. Grandes já? O mais velho é o Felipe, né? 24 anos, mas olha, o Felipe é de 24 anos. E algum já fazendo um movimento para entrar na política, para seguir a carreira do avô? Acho que não. Acho que não. Nem o avô foi... Espero que não façam isso. Não façam isso? Porque, olha, há muitas incompreensões em relação à política. Né? Quando você entra na política, você tem que estar preparado, porque não é fácil. A pecha de desonestidade, de sem-vergonhice, ela cola no político, não? A gente fala que tem gente que sabe fazer política, tem gente que não sabe fazer política, está aprendendo. Verdade. Pelo currículo do senhor aqui, eu vou dizer mais algumas coisinhas aqui, deixa eu ver se eu me encontro aqui, se eu acho. Aparece, vou falar esse nome e ver se o senhor recorda de alguma coisa em relação a esse nome. Fundação Padre Anchieta. O que significa isso para o senhor? A Fundação Padre Anchieta é muito importante, não? Rádio e televisão. Rádio e TV. Cultura. 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 Cultura, enfim, foi um elemento importante na vida, não só de São Paulo, mas do Brasil. Não? O senhor foi um dos participantes do Conselho Curador, quer dizer, um dos diretores ali da TV Cultura. A TV Cultura que é um marco mundial. Até hoje ela é considerada, no último festival que teve na Alemanha, a segunda maior TV em cultura do mundo, com melhor qualidade em material. O senhor teve a sua contribuição.
Olha, uma pequena contribuição. Uma pequena Mas isso contribuição. nos honra muito. Acho que não só a mim, mas a todos os brasileiros, né? Como é que foi coordenar, não, participar de um conselho de uma televisão? Era novidade para o senhor? Era novidade, mas... Cultura não. Cultura não. Cultura mas não. participar de uma experiência dessa foi para mim muito enriquecedora, né? Foi difícil? O senhor tinha que ir lá todos os dias? Como é que era? Porque era enquanto o senhor foi deputado? Não foi difícil, não. Não foi difícil. Deu para conciliar as coisas tranquilamente. Mas o senhor faz parecer tudo muito fácil. Não, é que Acho que é um dom. A gente tem boa vontade, né? É um dom. É um dom. E quando que o senhor resolveu sair da política? E por quê? Olha, nenhuma razão específica, né? Eu acho que eu tinha cumprido a minha missão na política e tinha outras coisas para fazer. Temos uma pequena empresa lá que o meu filho hoje preside, toca, que é a Digicad, na área de informática, de treinamento na área de informática. E é isso, e tenho sido feliz, até porque tenho uma prole aí pequena, 2 filhos, está aí um deles, que é o Fernandão, meu sucessor, e pronto, a semente está plantada, né? Tem os netos já e a vida segue. E a vida segue. Eu vou continuar aqui usando óculos, que é para enxergar melhor as informações. Vou falar uma notícia da época. Isso daqui vem fonte jornal O Globo, de 18 de agosto de 2011. E a notícia era essa: ex-deputado tucano vai dirigir Memorial da América Latina. Em ato publicado no Diário Oficial, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, efetivou nesta quinta-feira a troca na direção da Fundação do Memorial da América Latina. Aí eu vou pular uma parte aqui, dizendo: o tucano cotado para concorrer à Prefeitura de Sorocaba teve 96 mil votos em 2010. Passou, então, a presidir a fundação criada em 1989 pelo ex-governador Orestes Quercia. O memorial, com orçamento de 14,2 milhões em 2011, sediava, enfim, até hoje o faz, né, espetáculos, cursos, palestras sobre tradições, obviamente, dos países ligados à América Latina. E o senhor vem e recebe esse desafio. Não dá medo isso, com esse texto publicado, com o jornal o Globo falando do senhor, falando de uma verba? Não dá? É que eu não li, talvez se eu tivesse lido eu ficasse com medo, mas eu não li, pronto, então toquei. É muito modesto. Toquei o trem para frente. Ainda bem, então, que o senhor não leu nada disso. Não li. Não leu nada disso, do dinheiro, do que o senhor ia governar ali para frente. Governar não, administrar ali pela frente. E a aposta que estavam fazendo no senhor. Não, a aposta, o desafio era, digamos, o peso específico, a importância do Memorial da América Latina. E atrás disso a confiança que eu recebi do governador. E que recebeu do governador. Poder Executivo, membro suplente da Comissão da Ordem Econômica e Social. O senhor também se esmerava ali pela parte de economia, não era só educação e cultura. Essa era meu xodó. Era o xodó. Era o xodó. Sem dúvida. E como jornalista, como foi a vida de jornalista? Foi rápida? Foi rápida e interiorana, né? Eu dirigi um jornal, depois uma revista lá no ABC e, enfim, foi uma experiência gostosa que me enriqueceu muito, mas não foi digamos assim, um ganha-pão. Não foi o carro-chefe. Não foi o carro-chefe. Não foi o carro-chefe. E nem como advogado? Nem como advogado. Eu me formei, mas exerci tantos cargos que não dava para advogar. E, enfim, a gente tem que procurar fazer bem feito. Então não adianta querer fazer muita coisa e acaba metendo os pés pelas mãos. E, enfim. Aí não fica no crivo do senhor, né? Preciso perguntar uma coisa. Volta ainda para cá, para a Assembleia Legislativa? Não. Por quê, deputado? Não. Perguntar para o Tonka se ele volta. Diga. Isso daí já são tempos idos, né? Acho que a gente deu uma grande contribuição, sem falsa modéstia, mas já passou. Né? Teve a sua época. Teve a sua época. Teve a sua época, agora novos
novos passos. Claro. Eu já perguntei isso antes, mas não custa a gente perguntar. Volta, vai fazer algum movimento assim para voltar para a política, ou nos bastidores, à frente? Não. Agora sossegou. Sossego. Sossegou. Tem os filhos, tem os netos e chega, tá bom. Tá com a vida. Deputado, eu agradeço imensamente a participação do senhor aqui no nosso programa. O senhor pode deixar, por favor, um recado para os eleitores, para os seus seguidores, para os nossos telespectadores, por favor. Olha, eu acho que a política é a oportunidade de a gente demonstrar a consistência dos nossos princípios, dos nossos ideais. Não é? É um campo muito fértil para muitas bandalheiras, para muitas coisas, digamos, inconfessáveis, mas, ao mesmo tempo, é a oportunidade de a gente também mostrar o nosso espírito público, a nossa garra, a nossa combatividade, a nossa coerência. Não é? É isso. Obrigada pelas suas palavras, obrigada pelo emprestar um pouquinho do seu conhecimento para nós aqui. Essa é a memória viva do programa Memórias do Poder Legislativo. Portas abertas para que o senhor volte mais vezes. Muito obrigado. Olha, foi um prazer. Agradeço a você, ao Tonico, ao Tonka, e foi uma oportunidade para mim muito gratificante. Para nós também, acredite. Espero revê-lo em breve aqui. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.